Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui prestigiando essa live. Quero convidar todos vocês para seguir a nossa página no Instagram, para participar também do nosso canal no YouTube, a nossa página do soulmediador.com e também a página do Sinergia Comunicativa, que é do Yuri e da Sandra, que fazem aí um brilhante trabalho com comunicação não violenta no Brasil e no mundo todo, né, gente? Então participem dentro da medida do possível, entrem nesses canais aí e fazem parte desse clã de pessoas que buscam uma cultura de paz, né? Um mundo melhor para todos. Acho que os nossos convidados já estão ali, eu vou chamar eles para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Sandra, oi, Yuri, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Conseguimos. Conseguimos, como estão? Tudo bem, tentando manter o equilíbrio nesse momento de estresse, né? E você, como é que tá? Eu tô bem também. Tô tentando praticar bastante meditação, procurando coisas novas para conseguir superar esses dias difíceis aí que a gente tem enfrentado, né? E buscando de todas as maneiras alternativas para que a gente fique mais confortável possível, né? Eu acho que para todo mundo tá bem difícil, né? Tá um momento desafiador, né? Para todo mundo. Tá? Algumas pessoas com mais desafios, outras com menos, mas no fim das contas está afetando todo mundo, né? Com certeza. E uma das iniciativas nossa do Som Mediador foi até procurar vocês que trabalham com comunicação não violenta, né? Que fazem esse trabalho tão bonito de introspecção, né? Da onde a gente pode nos conhecer um pouco melhor, entender um pouco melhor os nossos sentimentos e as nossas necessidades, para poder auxiliar as pessoas nesses momentos tão difíceis, né? Mas eu acho que antes da gente adentrar aí mesmo no assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para o nosso público aí do Sou Mediador, falasse um pouquinho do trabalho que vocês fazem aqui no Brasil e fora do Brasil também com a comunicação não violenta. Tá ótimo. A gente eu sou a Sandra, esse é o Yuri. Nós somos casados há 20 anos e a gente vem trabalhando junto nesse tempo todo. Nos últimos 10 anos, a gente está mais focado na comunicação não violenta. Há mais de 10 anos, a gente vem experimentando, praticar na nossa vida a comunicação não violenta e viver isso, né? Para a gente é mesmo uma maneira diferente de estar tentando estar presente no mundo. E a gente vem desenvolvendo trabalhos diversos, com várias abordagens, e a comunicação não violenta é uma delas. Você quer falar um pouco? A gente tem trabalhado por todo o Brasil, nessa década, um pouco mais de uma década já. Tem o privilégio, na verdade, de ter trabalhado em várias localidades pelo Brasil e em 11 países pelo mundo. E tem um projeto em especial que a gente tem tido o envolvimento desde 2011, desde o início dele, que acontece nos territórios palestinos ocupados, e que é uma experiência um pouco especial comparada com as outras, porque é a aplicação desse tipo de mudança de olhar para o mundo em uma zona de guerra, uma zona de ocupação militar. E aí, anualmente, a gente está por lá, às vezes mais de uma vez por ano, desenvolvendo trabalhos focados em trazer a comunicação não violenta para iniciativas locais, para ONGs que trabalham com direitos humanos. E, enfim, não sei se tem mais algo que você quer acrescentar do nosso trabalho. E aqui do Brasil, aqui no Brasil a gente tem feito trabalhos com áreas diversas, né? Com a área com área jurídica, muito na área de mediação, com muitos pessoas envolvidas, né, com a mediação, mediadores, juízes, pessoas envolvidas com a justiça restaurativa, também trabalhos com escolas, com ONGs, com empresas,
com campos dos mais diversos, comunidades, grupos diversos. E tem sido uma jornada muito, muito interessante essa. E a nossa experiência pessoal, que eu entendo que a CNV ela é muito um processo vivo, né? de vivência, de experimentar. Não é uma teoria que você aprende e agora já sei, eu li o livro, mas se eu não experimento e não coloco em prática na minha vida, eu não sei. É algo... É como dizer assim, é como falar um idioma ou aprender a nadar. É uma coisa muito prática. Eu só sei se eu estou fazendo. Se eu não estou fazendo, eu já não sei mais. Eu não sei mais. Eu posso até falar sobre, mas eu não estou vivendo aquilo. Então, a minha fala também não vai ter o valor experimental, né? Então, é algo mesmo para a gente viver, experimentar uma forma diferente de estar no mundo, comigo mesma, com as outras pessoas, com o mundo em geral, né, com a sociedade. E dá para dizer que no processo de aprendizado da comunicação não violenta e da integração dessa abordagem tem várias etapas, né? No começo, às vezes, a sensação é mais de estar praticando algo que é externo a mim e conforme vai passando o tempo, de alguma forma, vai internalizando essa forma de ver o mundo, de estar no mundo, e é um caminho para a vida toda, não é uma coisa que tem um introdutório, intermediário, avançado e um diploma. Tem uma jornada para continuamente estar continuando a descobrir, estar se aprofundando. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria que a gente falasse assim da gente ou do nosso trabalho? E eu posso dizer que é bem isso mesmo. Eu já tive a oportunidade de fazer 2 módulos, né, com vocês, e tudo isso tem ajudado bastante nesses dias aí mais difíceis, né, de internalização, de realmente parar para analisar as questões que estão acontecendo no mundo todo e trazer um pouquinho disso para minha vida, para que fique um pouco mais fácil passar por essa quarentena. Eu tenho passado a minha quarentena sozinha, eu moro sozinha, então eu tenho ficado em casa somente com a minha cachorrinha. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm passado a quarentena, vocês dois? Como é que tem sido a experiência de vocês dois aí durante esses dias? Sim, a gente está, nós dois, aqui em São Paulo, num apartamento pequenininho, onde a gente mora. E a gente está muito acostumado a estar só nós dois. Então, para a gente, na verdade, não teve tanta diferença como a gente tem ouvido muitas pessoas, né? E pessoas falando, nossa, nunca fiquei tanto tempo com os meus filhos direto, assim, com meu marido. Então, várias questões que estão surgindo por causa desse estar junto que não era tão comum antes, né? No nosso caso é meio no atípico, nosso caso, né? a gente está acostumado a estar junto o tempo inteiro. E trabalhar muito de casa também, né? Então, assim, o que tem intensificado é mais... Claro que é esquisito só ficar em casa. A gente está muito só em casa mesmo. Não está saindo... Só sai para ir no supermercado uma vez por semana ou menos, assim, para comprar coisas, né? Mas, assim, o mínimo possível. E uma das coisas que eu entendo que apoia muito uma das coisas que a CNV traz, né? É a parte da autoempatia, a autoconexão, de estar em contato consigo mesmo, que para a gente é uma prática cotidiana, está buscando essa autoconexão, esse autocontato, e agora ela está mais intensificada, de estar toda essa tensão do que está acontecendo do lado de fora, né? Para mim, é mais a tensão que eu sinto é mais em relação ao mundo, ao que eu vejo acontecer fora, do que a minha vida especificamente. A gente tem muito privilégio em viver onde a gente vive, em estar nas condições que a gente está, mas ao mesmo tempo, por exemplo, minha tia foi internada semana passada com o coronavírus, está no hospital. Então, assim, as coisas estão chegando mais tão perto, não é algo lá longe, que antes era só na Europa, em outros países, agora está cada vez mais perto aqui. Então, Parece que algumas diga. Parece que
parece que algumas pessoas só vão começar a acreditar realmente que está acontecendo isso quando a gente começar a ver pessoas próximas, né? Porque às vezes a gente só vê os noticiários, vê pela internet e parece que é algo tão distante, né? Quando começa a acontecer perto, com o vizinho, com o colega, com o parente, aí a coisa começa a tomar uma outra proporção, né? Começa a ficar diferente. Se torna mais real, né? Concreto. Agora parece que é verdade. Não tá só num mundo, parece que é um mundo de sonhos, assim, né? Que não tá, para muita gente não caiu a ficha ainda. Muita gente tem relatado, tá vivendo essa experiência como algo surreal, como estando num filme de ficção científica, parecendo que a realidade está estranha, assim, e talvez parte dessa vivência, né, de tá algo muito presente, mas ao mesmo tempo, para alguns, talvez ainda não foram tocados pessoalmente por isso. Sim. A gente começou a divulgar a nossa live ali nas redes sociais, o pessoal mandou algumas perguntas para nós. Aí tem uma Legal. pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês, então. Neste momento, então, como a gente já está falando que nós estamos vivendo algo tão atípico no mundo, né? Algumas pessoas estão fazendo as suas quarentenas sozinhas, mas muitas pessoas eu acredito que está com as famílias, né? Está com o marido, com os filhos, né? Com o namorado. E vocês que conhecem tanto sobre a CNV, que são tão estudiosos em relação a esse assunto, o que vocês acham que as pessoas poderiam fazer? Assim, tipo, qual seria uma dica, um comportamento, de repente, que essas pessoas poderiam trazer para o seu dia a dia, trazer para a sua vivência, para que esse convívio se torne mais fácil, mais leve, mais suave? Uma das coisas que me vem à mente quando eu escuto essa pergunta é o quanto eu tenho visto, tanto em mim mesmo, essa tendência, quanto em várias pessoas, assim, relatando a tentativa de responder a essa situação de crise sendo forte e indo em frente e continuando a rotina o máximo possível como dá. E não tem nada de ruim a princípio nessa atitude de querer continuar em frente. Eu acho que está muito conectado talvez com uma tentativa de ser forte numa situação bastante assim difícil, de crise. Mas, ao mesmo tempo, o que me preocupa nessa atitude, e de novo, eu quero dizer que eu percebo isso em mim também, é quando se pula talvez uma etapa de fazer, de reconhecer quanto está me afetando, o quanto eu estou impactado, de fato, por tudo que está acontecendo, talvez pelas dimensões do não saber, de não estar claro para onde vai essa história toda, e quando eu sou impactado por não ter clareza para onde vai tudo, isso pode estar pegando numa falta de segurança, de previsibilidade, e isso pode estar impactando muito na minha habilidade de planejar, de pensar, bom, como é que vai ser para frente. Tem algo nisso muito desconfortável e que talvez eu, pelo menos na minha experiência, a gente não tem muito treinamento em estar presente com o não saber, simplesmente ficar com o não saber. Tem uma tendência muito forte de estar no modo solução. Inclusive, isso é muito valorizado numa cultura mais ampla na nossa sociedade, que está muito ligada à forma que ela se estruturou, muito focada na produtividade, focada nas coisas, tem um pouco a ver com os sistemas econômicos e políticos que se instauraram assim ao longo da nossa história e onde a gente está nesse ponto na história, e que é muito ligado no fazer, fazer, fazer. E quando não tem um futuro muito claro, o fazer, fazer, fazer talvez perde um pouco o sentido, porque fazer para onde? Para onde que eu vou? Para onde eu vou caminhar? Eu não sei exatamente. E aí fazer para quê, né? E fazer para quê? Então aí entra um pouco a importância desse outro saber, que é o saber dar espaço para o não saber, para não certeza. E ficar
ficar com com isso, né? Com esse não saber. E talvez fazer espaço para o que emerge a partir disso, porque muitas vezes as emoções, os sentimentos que vêm, se eu estou tentando continuar, eu talvez estou a partir de uma ameaça tão forte em volta, eu estou entrando no meu mecanismo de luto, fuga ou paralisia, né? Que é uma coisa muito da nossa, também, de novo, de uma natureza mais antiga do corpo, da nossa evolução, que é uma natureza muito inteligente, na realidade. Ela é uma natureza que veio para servir a nossa sobrevivência. Mas o problema com ela é quando ela não está respondendo a uma ameaça imediata que está na minha frente. É uma ameaça que talvez está ali fora, mas ela não é tão imediata, não é um animal feroz que está entrando pela janela para me caçar. Não é isso que está acontecendo. E eu consegui sair da minha reação de estresse, da minha resposta de estresse, e acessar a minha resiliência, talvez seja a coisa mais importante nesse momento. E nessa prática, a prática da CNV, na realidade, o Marshall Rosenberg, ele organizou conhecimentos e práticas que existem em várias linhas e abordagens. Ele fez uma forma especial, particular, ele trouxe coisas que foi contribuição só dele, mas está muito ligada a acessar a inteligência emocional e pôr ela em prática a nosso serviço. Então, nesse sentido, eu consegui me dar mais conta do que eu estou sentindo, eu consegui nomear o que eu estou sentindo, eu consegui fazer espaço para esses sentimentos e dizer para mim mesmo que tudo bem eu estar sentindo isso. Isso faz parte da minha natureza, é uma reação natural que eu estou tendo. Isso cria um pouco mais de respiro, um pouco mais de espaço e a possibilidade de eu sair da resposta de estresse e me conectar mais com a minha resiliência, com a minha habilidade de responder melhor ao perigo que está se apresentando. Eu não sei se você quer acrescentar talvez alguma coisa. É esse momento interessante que eu estou vendo. Alguém escreveu aqui também que às vezes consegue parar e ficar num ócio criativo, né? E parece que isso é um momento, algo que eu tenho visto tantas coisas legais sendo oferecidas online, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão sozinhas, muita gente não está tão sozinho justamente por causa da internet, né? Então, aula de yoga, sim, meditação online, como se centrar, exercícios de respiração. Então, tem muitas coisas desse tipo que estão surgindo e apoiando esse movimento de sair desse fazer enlouquecido que o Yuri estava falando e que a nossa sociedade, de certa forma, ela entrou nesse ritmo e a gente vive um ritmo frenético de fazer. Então, muita gente agora está tendo que estar parando e, em vez de fazer, focar um pouco mais no ser, no estar, né? Como é que eu estou agora? Como é que eu estou me sentindo? Como é que está a minha respiração, o meu corpo? Essa conexão interna do momento presente. Não viver só no futuro, preciso fazer, mas e agora? Como é que é agora? Já que não tem tanto, não dá para eu fazer tanto, né? E tem já que não tem tanto... Como? Já que não tem tanto o depois, né? Que eu acho que isso... Eu não sei como é o depois, eu foco no momento presente. Tudo isso fez a gente se reconstruir, né? Tipo, muitos planos, muitos projetos curtos, viagens que a gente tinha programado, que muita gente teve que adiar ou cancelar. E aí a gente se viu diante de um cenário assim, tá, e agora? Eu tenho que me reconstruir, e agora o que eu vou fazer? Né? E aí, como fazer? A gente não estava preparado para isso, né? Que a gente sempre estava cheio de planos, né? Então, aí eu acho que a maior dificuldade, de repente, das pessoas está aí. A Sandra colocou ali, tipo, o ócio criativo. A gente está tendo que ser criativos mesmo nessa época, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma linha muito tênue, né? De estou sendo criativa para preencher os meus dias, as minhas horas com algo que seja útil para mim, mas a incerteza do amanhã também acaba nos deixando preocupados, né? Uhum. Sim, tem algo também nesse ponto que eu queria acrescentar
da habilidade de eu retornar para a minha potência, né, de eu sair de uma resposta de estresse, está muito ligado com a habilidade de eu acessar a habilidade de me autorregular. De eu conseguir, se eu estou derrapando no lugar, se eu estou entrando... Às vezes as pessoas chegam a entrar em burnout emocional, de simplesmente não estar olhando para isso e vai acumulando uma coisa em cima da outra, e aí explode de formas diferentes. A pessoa tem umas relações interessantes, pesquisas falando sobre a relação do estresse emocional com a queda do sistema imunológico, e a gente sabe nesse momento como é importante fazer as coisas que ajudam o sistema imunológico a estar funcionando no seu máximo, porque nós não sabemos exatamente, tem algo muito curioso do que está acontecendo, né? Porque a gente está descobrindo uma fragilidade muito grande na nossa comunidade mundial, global, e ao mesmo tempo estamos vendo que tem pessoas que têm alguma imunidade, tem pessoas que criam imunidade, e a partir dali vai ser muito importante o desenvolvimento da vacina, os estudos que estão sendo feitos. Mas a gente não sabe o quanto afeta as escolhas que as pessoas estão fazendo em fazer o seu sistema imunológico funcionar melhor ou pior. Talvez não seja somente uma questão, né? Eu fico me perguntando, será que é uma imunidade que eu tenho ou não tenho? Ou será que tem também alguma relação, além talvez de algum elemento que eu tenha ou não tenha, talvez tenha uma relação também com como eu estou me cuidando, como eu estou. E se eu tiver um encontro com o coronavírus, e será que vai fazer diferença? Meu sistema imunológico está funcionando no seu máximo? E tem uma relação forte, tem estudos que relacionam, por exemplo, a meditação, a prática da meditação com a melhora do sistema imunológico. E o que está acontecendo quando eu estou meditando é que eu estou ficando mais presente. Muitas vezes eu estou conseguindo fazer espaço para aquilo que está agora, no momento. Eu não estou rodando tanto os filminhos da minha preocupação com o que vai ser no futuro, ou com o meu arrependimento do que foi no passado, mas somente no presente. E eu me conecto com o aqui e agora. E isso tem impactos emocionais, tem impacto em como eu ajudo o meu corpo a sair da resposta de estresse. E, de novo, resposta de estresse é muito interessante. Como eu falei, são sistemas antigos antigos, eu digo, fisiológicos do nosso corpo, genéticos, né? Da nossa evolução biológica, desde o ser humano mais animal até como ele evoluiu para hoje, que tem exatamente o propósito de ajudar na sobrevivência. Só que o que acontece? Quando eu estou na reação de estresse, os nossos sistemas, tem certas partes dos nossos sistemas que fecham, que param de funcionar. Operações mais elevadas, racionais, elas fecham, fica mais focado na resposta fuga ou luta, toda a minha energia vai para os meus braços, para as minhas pernas, porque seria a necessidade de sair correndo, de fugir, o sangue corre mais para lá, ele para de correr para os meus sistemas digestivos. O sistema digestivo não funciona direito, funciona. Tudo começa a não funcionar bem. Então, o que acontece? Quando eu trabalho o retorno para me conectar, eu volto todos os meus sistemas para que eles passem a funcionar de novo, porque talvez não seja o caso de sair correndo e subir numa árvore, não é bem isso que eu estou precisando nesse momento. E nesse sentido, o que talvez eu esteja precisando no momento é conseguir me conectar comigo e aí, ao mesmo tempo, conseguir me conectar àqueles que estão à minha volta. Então, para aqueles, por exemplo, que estão sozinhos, isso pode significar se conectar online. Para aqueles que estão convivendo, que parece mais uma panela de pressão, um pouco mais desafiador, tanto saber expressar para as outras pessoas o que está sentindo, quanto criar espaço para aquilo que o outro está sentindo naquele momento. E fazer um acordo de que está tudo bem sentir isso, que é natural e a gente está junto aqui, nós vamos passar junto por isso, vamos ter essa compreensão e aí a gente sai do processo só de autorregulação para o processo de corregulação, que é muito interessante como a gente em comunidade, nas nossas relações, pode se apoiar em trazer de volta essa regulação e nisso, por exemplo, a comunicação não violenta é muito importante, o processo da empatia,
de oferecer uma escuta empática para outra pessoa. Ou também da expressão autêntica, de expressar os meus sentimentos, as minhas necessidades de uma forma que eu consiga ser recebido, escutado. E isso tudo ajuda a trazer de volta, a ancorar, reconectar, melhorar de novo essa autorregulação, e o meu sistema imunológico ele consegue funcionar melhor. Enfim. E a gente tem feito encontros uma vez por semana de conexão, de reconexão e conexão entre, são pelo Zoom, né? Então as pessoas, a gente, quem quiser, aberto, quem quiser, gratuito. Você participou no final de semana passado, né? Então, muito bom, muito bom. Trazendo isso, desse apoio das pessoas se conectarem, da gente se conectar com a nossa própria humanidade, os nossos próprios sentimentos e com as outras pessoas, ouvir os outros, ajuda a gente a não se sentir tão sozinho e esquisito. Nossa, tem outras pessoas que estão sentindo parecido comigo, ou que estão vivendo coisas parecidas com as que eu estou vivendo. E isso faz a gente se conectar, né? E não se sentir tão sozinho. Muda muito. Que mais que eu ia dizer? A gente está também... tem tantas coisas interessantes, né? Como essa live aqui, por exemplo. A gente está descobrindo coisas de como se conectar. A internet já estava aí, já existiam lives, já existia curso online. Mas, de repente, com isso daí, parece que... Eu estava vendo uma live um outro dia, a pessoa estava falando que em tempos de crise acelera tudo que já está presente, né? Então, em tempos de guerra, em tempos de pandemia, epidemias, em tempos de revoluções, né? Revolução industrial, sei lá, coisas assim, dá uma acelerada na história. E esse momento aqui parece que é um momento de acelerar muitas coisas, né? Que já estavam acontecendo e estão acelerando. Agora, como assim, se é bom ou não, assim, isso sei lá, mas como é que a gente consegue passar por tudo isso e fazer o melhor disso tudo é talvez a pergunta que eu gosto de me fazer, né? Como é que eu posso tirar o melhor proveito disso e contribuir da melhor maneira para o mundo? Se é bom ou não, eu também não sei, mas que está sendo importante e que está sendo muito interessante redescobrir muitas coisas aqui dentro, com certeza, né? Todo esse período aí, tudo isso que a gente está vivendo está servindo mesmo para isso. Eu, pelo menos, estou redescobrindo coisas assim que eu não sabia que eu tinha, que existiam dentro de mim e que eu poderia contribuir também. E que eu tenho certeza que depois eu vou poder contribuir com as outras pessoas quando tudo voltar à normalidade, né? Sim. Você queria falar da iniciativa dos profissionais de saúde? Talvez? Sim, era isso que eu ia falar. Que a gente está também participando de uma iniciativa que é de atendimento de empatia. Então, nós e várias pessoas que estudam comunicação não violenta também, muitas pessoas que fizeram cursos com a gente, e a gente faz um processo de supervisão e apoio para essas pessoas, de estar oferecendo atendimento para profissionais de saúde, pessoas que estão na área da saúde trabalhando. Então, não é só médico, enfermeira, mas o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha e de todo mundo que está envolvido e que está tendo... que está ali logo de frente, está em linha de frente e vendo, e cada vez as coisas estão ficando mais difíceis, né? E está tendo muita procura de apoio. Então, isso também é algo importante. Eu estou vendo muitas iniciativas como essas, de psicólogos oferecendo atendimentos, atendimentos pontuais ou atendimentos gratuitos, e a procura é muito grande. E é um trabalho voluntário, a gente está muito grato e inspirado por tantas pessoas que escolheram vir se engajar e oferecer a sua escuta empática para os profissionais de linha de frente na saúde. E como é que vocês estão fazendo esse trabalho? Vocês querem falar, pessoal? Como é que as pessoas podem procurar, pegar até vocês? Tem um link, então a pessoa preenche um formulário, não é um formulário complicado, é só o nome, a área que trabalha e por onde quer ser contactado, por e-mail, por WhatsApp, e aí um de nós entra em contato e conversa com a pessoa e está lá presente com essa presença, é uma escuta empática, né? Não é
para dar conselho, para resolver o problema da pessoa, nada disso, mas estar junto com a pessoa, estar oferecendo esse espaço de acolhimento, de apoio para a pessoa poder estar trazendo as questões, falando, desabafando, se sentindo, tendo esse espaço para ela poder falar e não guardar tudo para si. Às vezes a pessoa não quer incomodar a família, então não fala das coisas que estão incomodando. Ou se falar com outro colega de trabalho que também está sobrecarregado, aquilo sobrecarrega ainda mais. Então, ter um espaço para poder desabafar e poder falar do que está acontecendo e ser recebido tranquilamente e está tudo bem, o que quer que seja que está acontecendo com você, é um processo muito importante sempre. Para mim, isso daí é uma coisa que todo mundo devia fazer sempre. Mas agora, nesse momento, então, está sendo assim essencial, né? Isso é muito bom. Muito bom que as pessoas estão percebendo. Depois a gente pode colocar o link aqui da divulgação. Sim, vamos pôr. Mas, vamos pôr, mas se vocês quiserem falar, até pode falar ali, tipo, é no Sinergia ali na página de vocês? Que tem um link para um Google Docs, então eu não sei. Isso para profissionais de saúde, né? Aí para. Mas a gente pode pôr no nosso site também. O nosso site é sinergiacomunicativa.com.br. Aí vou colocar o link lá também. Ótimo, e dá para acessar também a nossa página no Facebook. Então a gente pode colocar disponível em mais de um local. Ah, legal. E depois a gente replica ali na página do Sou Mediador também. Então, para os profissionais da área de saúde, então, que quiserem procurar vocês daí para poder preencher o link ali do formulário, né? Isso. Legal. Isso é legal. Tá. Outra pergunta também que veio para nós, que eu achei bastante interessante, e até eu fiquei curiosa porque eu me pergunto isso todos os dias. Vocês, na opinião de vocês, quando tudo isso voltar ao normal, se é que a gente vai voltar àquela normalidade que a gente tinha, vocês acham que tudo isso vai ser diferente, que as nossas vidas, nós como pessoas, vamos agir de formas diferentes, vamos ser pessoas diferentes, vamos estar transformados de alguma forma, de alguma maneira? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu queria muito ter uma bola de cristal. Eu tenho tanto a esperança de que sim e o medo de que não. E eu quero dizer que essa pergunta ela me faz conectar com uma reflexão que tá bem presente em mim, mas eu estou notando o quanto ela está presente em nas falas de diversos pensadores que eu tenho escutado, de como essa crise ela está dando maior visibilidade para os sistemas e os problemas nos sistemas em que a gente vive. E é interessante quando fala da palavra normalidade, eu acho isso muito interessante e poderoso, porque às vezes as pessoas, eu não sei, a tendência, pelo menos o que eu noto, é de achar que aquilo que é normal é de alguma forma natural ou imutável. Então, antes se via o movimento global contra o aquecimento global, né, para redução de consumo de combustíveis fósseis e, enfim, uma luta assim, pedindo para as indústrias pararem ou para mudarem suas fontes de energia, para mudar as políticas públicas, os incentivos, o investimento na ciência e a fala, muitas vezes, do campo que frequentemente é denominado de conservador e tem a ver com essa coisa de conservar as coisas como elas estão, como elas são. E vinha essa fala de não é possível, porque o mercado não pode, isso né, não seria possível, a gente tem que fazer isso gradativamente. E aí, de repente, a gente vê uma parada total, porque tem uma força maior dizendo assim, não, vocês não vai continuar essa normalidade e vai ser interrompido agora. E é interessante perceber como a gente está meio que flutuando num limbo entre o campo do fato e da ciência e o campo da crença e da especulação. E como tem uma coisa que tá difícil de saber com certeza, concretamente, qual é a ciência nesse momento, não é tão claro,
mas também é interessante ver como tem pessoas que estão acreditando que é de um certo jeito, ou que vai ser de um certo jeito, às vezes mesmo contra o que está se manifestando, os números que estão aparecendo, né, o ritmo de alastramento dessa pandemia. E, eu fico pensando sobre como a relação com a comunicação não violenta é muito forte nesse aspecto, porque o Marshall Rosenberg, ele trazia no trabalho dele a dimensão intrapessoal, interpessoal, coletiva e sistêmica. E a ideia, para quem não conhece muito a fundo, isso talvez vai fazer sentido se eu falar meio por cima, as ideias fundamentais da comunicação não violenta é o entendimento de que os seres humanos sempre estão procurando, naquilo que eles estão fazendo, estão procurando atender necessidades humanas universais. Somos todos humanos, a gente compartilha isso é como se fosse a nossa natureza, né? E usa essa terminologia necessidades humanas universais e sentimentos para falar sobre essa nossa humanidade comum. Mas, basicamente, a gente está procurando dar conta dessa humanidade através de formas, às vezes, muito, muito diferentes, que a gente chama de estratégias nessa abordagem, essa linguagem técnica da comunicação não violenta. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque os nossos sistemas, as políticas públicas que a gente tem, até o sistema internacional de estados, como ele se organiza, são todas mega estratégias que foram combinadas por seres humanos que têm mais poder de decisão dentro da grande comunidade global, aqueles poucos que têm mais poder de decisão, e que decidiram essas políticas como uma tentativa de atender necessidades humanas universais. A gente está vendo quantas desses sistemas não atendem necessidades para grandes grupos, quantos esses sistemas são frágeis, têm vulnerabilidades, fragilidades estão sendo agora reveladas de uma forma muito mais forte, como, por exemplo, essa coisa de não compartilhar um plano internacional, global de saúde, faz falta. Como, por exemplo, não ter... Global, eu digo que não seja somente cada estado cuidando de si. Né, para ter cada país, né? Uhum. Ou a gente ter, por exemplo, uma visibilidade maior que nós não vivemos de forma igual nas nossas sociedades. Tem grupos mais marginalizados e vulneráveis que vão sofrer, já estão sofrendo os impactos maiores. Por exemplo, em Nova York e em Chicago, em torno de 80% das mortes são negros. E nesses recortes sociais ali são parte das populações marginalizadas economicamente também, historicamente, por causa da escravidão. E aí a gente vê várias populações mais frágeis. Tem a questão das mulheres, por exemplo, que são forçadas a ficar em casa, às vezes, com os seus agressores, em casamentos onde tem essa situação muito difícil. E como o ficar em casa talvez não esteja dando conta. Então, aumento da violência doméstica, tudo isso agrava ainda mais as desigualdades que já existem, né? Então, o coronavírus está trazendo, aumentando essas coisas. E, no geral, está questionando coisas que eram muito da nossa normalidade, mas que talvez seja esse momento de crise está dando uma oportunidade para questionar. Será que grandes aglomeramentos urbanos fazem sentido? Será que a gente não precisaria ter uma outra arquitetura social mais comunitária, mais conectada uns com os outros? Talvez esse excesso de individualização, será que ele está servindo a gente? E enfim, será tem inúmeras questões. Era normal, né? Será que o que nós vivíamos era o normal? Será que o que nós vivíamos era o normal? Será que a gente quer de volta aquele normal, né? Aquela normalidade? Isso. Ou a gente quer uma outra coisa? Alguém aqui falou sobre a coisa de pais e filhos, está pedindo para a gente responder sobre a questão dos filhos em casa, estressados, e como é que é essa coisa, né? E a gente está vendo muito isso dos filhos que iam para a escola, agora os pais têm pais, mães trabalhando em casa e ainda com os filhos em casa. Muitas pessoas com quem eu tenho falado estão tendo essa questão, principalmente mulheres, que eu tenho ouvido de estar trabalhando a partir de casa, e aí tem os filhos em casa, tem a comida, limpar a casa, fazer tudo, e tá lá com os filhos, e tá assim, com muito estresse. E tem que acompanhar os filhos. Como?
E aí tem que acompanhar o estudo dos filhos quando são crianças, ainda se tornaram professores dos filhos, O né? professor está acumulando mais a Mais jornada tripla, funções. quádrupla, sei lá, tudo junto ao mesmo É. tempo, né? Mas E, essa coisa da comunicação dentro da família talvez seja algo importante de criar novos rituais, né? Eu estou vendo algumas pessoas colocando aqui, pedindo dicas ou alguma coisa, mas eu tô Todo mundo quer saber como é que faz para ficar dicas. melhor nesse tempo, gente. Eu acho que ter rituais novos de escuta, de fazer uma roda de escuta, por exemplo, uma vez por dia, de parar e cada um falar como é que tá, talvez até fazer isso mais ritualizado mesmo, ter uma peça da fala. Às vezes a gente tem um bastão da fala, né, nos nossos, quando a gente facilita círculos, vários facilitadores de círculos trabalham com isso. Então, ter um momento de criar um espaço para cada um falar o que está no coração, como é que está se sentindo. Às vezes, até falar assim, quais são os pensamentos que estão tomando conta da minha cabeça, só para poder, às vezes, poder dizer aquilo que eu estou pensando, mesmo que seja assim, pensamentos. Às vezes eu estou catastrofizando, sabe? Tem essa tendência, né? Que ela, se ela tiver espaço para ser expressa, pelo menos ela acalma um pouco e eu não fico só derrapando internamente, eu tenho alguém para ouvir, às vezes até compartilha, outra pessoa fala, eu também estou pensando essas coisas e estou com medo disso, e falar do que está sentindo pode trazer uma qualidade de conexão, de entendimento, de calma, de comunidade dentro da família, e né, que pode ajudar muito, em vez de virar uma panela de pressão, onde ninguém está tendo espaço para expressar, e aquilo em algum momento explode, né? A panela de pressão ela vai explodir se ela não tiver algum escape, alguma coisa, né? É, aquilo que vocês estão fazendo, que eu participei essa semana, e mesmo estando fazendo a minha quarentena sozinha, eu acabei não falando lá no grupo, mas depois eu fiz a reflexão sozinha, o que eu estava lutando e o que eu estava celebrando, me ajudou muito também, sabe? uhum, Mesmo aquelas pessoas que estão sozinhas durante essa quarentena, eu acho que ter esse momento para realmente parar e pensar, né? O que que eu estou celebrando, o que eu estou lutando, já ajuda muito. Isso uhum. já, mesmo não tendo alguém para compartilhar, como vocês falaram, né? Não ter alguém para me dizer como eu estou me sentindo, falar sobre os meus sentimentos, mas consigo mesmo, né? Já ajuda Aham. muito. Dá para fazer. Essa é uma das práticas da comunicação não violenta que a gente faz muito, que é celebrações e lutos. É valorizar tanto aquilo, celebrações no sentido de quais são as coisas que estão acontecendo na minha vida que eu valorizo, que eu celebro, que eu agradeço, que eu estou grata que existam. E luto, quando a gente fala luto, não quer dizer morte necessariamente, mas são Sim. perdas, coisas que o que está acontecendo na minha vida que eu lamento, que eu estou triste porque isso está acontecendo, eu gostaria que fosse de outra forma. Então, essas duas coisas é como tem a ver com a base da CNV que a gente estava falando, né? De acolher tudo que está presente, acolher todos os sentimentos, acolher todas as vozes internas e também as vozes externas. Sim. Em vez de tentar rejeitar alguma coisa, vamos tentar descobrir o que essa voz está querendo trazer de importante, qual a mensagem importante que ela está querendo trazer. Então, é como se todas essas vozes elas são importantes para a constituição do todo, para o equilíbrio do todo, do sistema, que pode ser um país, pode ser o nosso planeta, pode ser um casal, pode ser eu comigo mesma com as minhas vozes internas, né? Então, acolher as minhas vozes internas, acolher os meus sentimentos internos, os meus pensamentos, as minhas celebrações, os meus lutos, tanto as minhas tristezas quanto as minhas alegrias, elas ambas são importantes. E essa é uma das coisas da. Eu até escrevi, eu tenho uma coluna na UOL, né? Nessa semana eu escrevi sobre isso, sobre celebrações, lutos, morte, renascimento, e como a gente. Como talvez. E isso eu sei que eu faço, e eu acredito que a gente vive numa cultura que faz isso, que é a cultura da alegria, e você não pode estar triste, então você não pode estar chateado. Depressão é ruim.
tristeza é ruim, ficar bravo é ruim. Então, a gente vai crescendo, aprendendo que tem sentimentos que são errados e vou abafando, uma hora eles explodem e aí eu tô com depressão, transtornos de ansiedade, estresse, tudo que está explodindo agora, porque eu não dei voz a essas coisas antes, né? Mas essas coisas é como se fossem os sentimentos desagradáveis e os agradáveis é como se eles fossem dois lados de uma mesma moeda. Não dá para se eu abafo um, eu abafo também o outro. Não dá para eu abafar só as minhas tristezas. Eu nunca mais vou ficar triste agora. Aí eu até consigo abafar, mas aí eu também nunca mais vou ficar alegre, porque os meus sentimentos, o funcionamento fisiológico, biológico, o meu cérebro, ele não consegue, ele não distingue sentimentos bons, sentimentos ruins. São sentimentos. Se eu não sinto um, eu também não sinto o outro. Então a gente vive numa sociedade meio insensível e falta empatia, né? Alguém estava falando aí também de empatia social. Falta empatia, talvez no nível... Falta empatia comigo mesma, eu acolher, ter compaixão para os meus próprios sentimentos, para as minhas vozes internas. Eu acolher e ter empatia pelas pessoas com quem eu convivo, pelo marido, filhos, entender o lado da outra pessoa, companheiros de trabalho, e a empatia com outras pessoas, outros grupos sociais, com as pessoas que estão em condições piores do que eu, e tentar transformar a sociedade para que todo mundo esteja bem, né? É uma sociedade que falta um pouco de empatia, talvez, em todos os níveis. A CNV vem justamente tentar ajudar nisso, né? Transformar. Ou que estão vulneráveis de outras formas também, que nesse caso do corona, por exemplo, tem a ver com a idade, ou tem a ver essa ideia de entender como para os outros que não têm a mesma experiência que a minha, está sendo talvez diferente. E tem uma coisa também que eu queria acrescentar nisso que a Sandra falou, que a gente fala muito do acolher, e às vezes as pessoas pensam, ok, mas como acolher? Né? Como é que eu faço para acolher? E tem várias formas de acolher. Eu não quero dizer assim uma forma certa, mas eu posso dizer que se eu puder simplesmente, por exemplo, reconhecer se eu estou estressado, se eu estou me sentindo triste, ou se eu estou com medo, e eu dizer para mim assim que eu estou com medo e tudo bem eu estar com medo, eu permito que esse sentimento esteja aqui. Isso é uma forma de acolher, por exemplo. Eu simplesmente estou com esse sentimento e a tendência é que quando eu fizer isso, eu vou permitir que essa emoção, esse sentimento passe pelo meu corpo na sua forma mais imediata e natural, que os sentimentos normalmente eles emergem e eles vão embora, eles duram poucos segundos. O único momento onde o sentimento ele fica perdurando é quando eu faço ele perdurar com um pensamento repetitivo que está travando, que eu não tenho para onde ir com ele, eu não tenho onde expressar, onde colocar. Então, eu poder expressar o que eu estou pensando, como eu estou me sentindo, é uma possibilidade de permitir que passe pelo meu corpo a experiência dessa emoção, dessa energia, simplesmente passe e vai vir um suspiro em algum momento e eu vou acalmar, isso vai passar. E a mesma forma com outra pessoa. Se eu estou escutando alguém, eu vejo muitas vezes as pessoas com a maior das boas intenções, alguém está falando, nossa, estou muito triste, eu estou deprimido. Mas não fica triste. Mas a sua vida é tão boa, tem tanta gente que está pior do que você. E isso, na verdade, o que ela está fazendo é chegando e fechando a válvula de pressão da panela de pressão. Eu já estou com a válvula saindo um pouquinho da pressão, ela vai lá e tampa ela. Em vez de me ajudar a simplesmente aliviar essa pressão, e o que ela poderia dizer em vez disso é falar assim, puxa, tô ouvindo como você está se sentindo e obrigado por me contar. Eu quero saber como você está. Obrigado por me contar. Ou o que você está pensando. Obrigado por me contar. E não precisa responder nada, não precisa retrucar nada. É simplesmente o que está aí. E isso está muito conectado com os princípios fundamentais, inclusive da prática de meditação, que é estar presente com aquilo que está no momento. É isso aí, está sendo uma oportunidade, um grande desafio, como tem acho que tem um ideograma chinês que ele significa desafio, e significa também oportunidade, o mesmo desenho. Então, para mim, esse momento assim, é um momento de desafio e oportunidade individual e coletiva, né? Então... para mim também. Sandra e Só Yuri. Só uma última coisinha.
que assim que começou a quarentena foi o aniversário do meu pai e ele está acamado, né? Ele está se recuperando de um processo de longo tempo no hospital. Ele está em casa, né? Mas claro que não dava para visitar e a gente celebrou o aniversário por Zoom, né? Online. E foi um jeito muito bacana de ser criativo e de se conectar com a família toda. Agora a gente vai encerrar daqui a pouco a nossa live e a gente vai participar do aniversário de um amigo nosso que mora nos Estados Unidos. Ele está fazendo 75 anos de idade e nós vamos juntar em torno de 200 pessoas para a festa de aniversário dele. Ao redor do mundo. Ao redor do mundo, no Zoom. Que bacana. Eu estou dizendo isso para inspirar as pessoas a recriarem as formas de comunidade e se conectar. Pode marcar para jantar junto, para tomar um café junto, mas né, isso ajuda também. Tomar com os amigos, né? Eu fiz a semana retrasada, fiz com algumas amigas também. A gente cada uma com uma bebida em casa, nós tomamos juntas, conversamos. Queijos e Foi vinhos, muito cada um na bacana. sua casa com seus vinhos, sua cerveja, toma cerveja daqui, você toma. Sim, muito legal. Yuri e Sandra, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui na live, a contribuição de vocês. Eu tenho certeza assim, que as pessoas que assistiram, a gente gravou e a gente vai replicar depois a live. Eu tenho certeza que isso vai inspirar muita gente, vai auxiliar muita gente nessa quarentena. E eu quero deixar o convite aberto para vocês voltarem a Cascavel também, porque vocês têm que terminar o módulo 13 e 4 aqui com a gente. Porque a gente está cedendo desse conhecimento, né? A gente agradece muito esse convite. A gente pode deixar um plug aqui para o nosso curso online? Eu queria falar isso também. A gente vai começando, esquecemos. A gente estava um pouco preocupado com como traduzir o curso presencial, que a gente já vem fazendo há vários anos, para o online. Semana passada foi a nossa primeira versão e a gente está celebrando muito, porque foi um sucesso. Os feedbacks das pessoas, dos participantes, foi excelente. Então, a gente está começando e vai ter um segundo. Esse final de semana, vai ser esse próximo final de semana e no outro, uma introdução à comunicação não violenta. Então, se quem estiver interessado, ainda tem vagas, se alguém quiser vir. Vai ser na parte da manhã, sábado e domingo, e de novo na parte da manhã, no outro sábado e domingo. Isso. Então, pode entrar em contato com a gente. Vocês vão ter o 3 e o 4 online também? Os módulos, talvez, a gente estamos pensando. Estamos devagar elaborando. Eu quero fazer, né? A gente conseguiu transferir toda a experiência presencial para a versão online. Então, as pessoas têm todos os exercícios, grupos, duplas, toda a prática laboratorial, tudo tem no curso online. Então, tá bem legal. Venham participar. Obrigada pelo convite. Obrigado. Cineia, foi muito legal. A primeira você. Eu que agradeço. Nós do Sou Mediador ficamos muito lisonjeados e muito felizes por vocês terem aceito o convite, tá? Boa festa para vocês aí depois dessa comemoração. Um grande beijo para vocês e até a próxima, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.